Vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa. Bom, a gente começa falando então um pouco de jogos regionais. As competições começam hoje. Isso mesmo, os jogos que são realizados na cidade de Itatiba, né, ali na região da rodovia Dom Pedro. Teve jogos já pela manhã, Rio Claro estreia em uma única modalidade hoje, né, neste primeiro dia, agora à tarde. Mas a cidade foi para Itatiba, ou está indo, né, porque está indo em várias etapas, mas vai com força máxima para tentar o bicampeonato. A tarefa não é fácil. A partir de hoje, Rio Claro vai tentar o bicampeonato dos Jogos Regionais. O local traz ótimas lembranças. Foi na mesma Itatiba, no ano passado, que o município se sagrou campeão geral. Para tentar o título em 2014 novamente, a cidade terá representantes em todas as modalidades, nas categorias masculino e feminino. Nós estamos bem preparados, o Rio Claro vem ano a ano subindo as condições técnicas das suas equipes e Rio Claro vai brigar pelo título. Agora, isso é uma coisa que a gente não pode responder com firmeza porque não sabe como as outras cidades se prepararam. Todo ano tem uma cidade ou outra que investe um pouco mais no esporte, para os jogos regionais, e acaba sendo surpresa nos jogos. Vamos aguardar para ver o que acontece. Americana e Hortolândia são os principais concorrentes de Rio Claro, na opinião da Secretaria de Esportes. A única partida de Rio Claro neste primeiro dia de competições foi de manhã pelo vôlei de praia masculino. A chave tem ainda Atibaia e Limeira. A cerimônia de abertura será às 7 da noite. Mas uma falha de comunicação dos organizadores teria atrapalhado o planejamento de Rio Claro. É que apenas a tabela de hoje e amanhã já foi divulgada. A gente aguarda até hoje à noite para ver se sai a programação dos outros dias, para a gente nos programar aqui e começar a enviar as equipes para a cidade de Itatiba. O basquete masculino está no grupo A, ao lado de Araras e Bragança Paulista. A estreia é no sábado. Já o feminino, que viaja daqui a pouco, está na chave B, junto com Itatiba e Iracemápolis. Nesta tarde também seguem para a cidade sede as equipes de ciclismo e atletismo. No sábado será o dia de um dos maiores grupos da cidade viajar. Embarcam o vôlei masculino e o feminino, além do tênis de mesa e do futebol, tanto masculino quanto o feminino. Falando em futebol, o feminino está no grupo B, que tem Americana, Aguaí e Hortolândia. Já o masculino está no grupo A, com Bragança Paulista e Campinas. O vôlei masculino vai encarar na primeira fase as cidades de Bragança, Mococa e Atibaia, enquanto as mulheres vão iniciar o caminho para defender o título contra Indaiatuba e Vinhedo. Muito bem, boa sorte para toda a delegação de Rio Claro. Hoje a gente acompanha aí daqui a pouquinho, né? Isso. O pessoal sai também para mais uma delegação. São três modalidades, né, que vão sair daqui a pouco. Hoje não é tanta gente, a maior parte sai amanhã e também na semana que vem. Eles vão saindo como, né, a equipe de Rio Claro é uma delegação muito grande e a escola onde Rio Claro vai ficar alojado lá em Itatiba é uma escola pequena, não vai caber todo mundo lá ao mesmo tempo. Então eles optaram por algumas modalidades e ir viajando conforme os jogos, né? Então o Breda explicou isso para a gente, né? Então boa sorte para o pessoal de Rio Claro que tenta, né, defender esse título aí, vai defender o título de campeão geral dos jogos, que é uma façanha, hein? Vamos ver se consegue. Bem. Bom, vamos falar de futebol agora. Ontem a gente ficou devendo aí as informações do time profissional do Rio Claro Futebol Clube. Não são tantas informações, mas sobre o planejamento da equipe, quem conta pra gente é o Alex Afonso, gerente de futebol. Ele vai falar se o Rio Claro já começou a pensar no Paulistão 2015. Acho que a ideia já é começar a pensar, mas a partir de agora, acabando a Copa do Mundo, entrando no mês de agosto aí, acho que a ideia já é começar a pensar em termos de olhar atletas, definir um treinador, mas já estamos começando a colocar as coisas aí em pauta, pensando já no profissional. Agosto já está aí, Rafael. Agosto já está aí. Eu acredito que isso vai demorar mais um pouco. Eu não acredito que em agosto eles já comecem a mexer com futebol profissional, não. Setembro, né? Setembro, outubro, por aí. Outubro eu fico um pouco com medo. Mas eu acho que o ano passado o pessoal se apresentou em novembro, eu acho que é ali, ó. É a opinião de pessoa leiga. Mas a não ser que eles mudem a tendência do ano passado, né? O ano passado o time a comissão técnica foi apresentada em novembro, aí começaram a chegar os jogadores. Eu acho que não vai mudar muito não, né? Precisa ver que perfil de treinador o Rio Claro vai querer, se vai querer aquele mesmo perfil do Fael Júnior. O Fael está empregado agora, né? Na semana passada ele assumiu 8 anos, então vamos ver
o que é que acontece aí com o Rio Claro. Tomara que eles comecem o planejamento já antes mesmo, para dar tempo de montar uma boa equipe. Mas o Alex também falou outros assuntos com você. Isso, é ligado também, né, ao time profissional. Ele falou sobre o Bom Senso Futebol Clube, e vem ganhando o noticiário, né, esse grupo de jogadores que quer diminuir ainda mais o tamanho dos campeonatos estaduais. O pessoal fala já para 2015, mas o Alex parece que não acredita muito nisso aí não. Tem algum tempo já que eu não ouvi mais falar, mas eu acho que não, eu acho que aquilo que tiver que ser feito, eu acho que é difícil mudar de uma hora para outra assim, então não acredito que seja já essa mudança. Acho que tudo que for benéfico para os clubes, principalmente para os pequenos, que é o que eles reivindicam, né? Então acho que a gente tem que olhar com carinho, porque hoje é onde a gente se encontra. Então aquilo que for melhor para o Rio Claro, a gente torce para que dê certo. Se reduzir mais o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais, vai ter o quê? Quartas de final só? A proposta do Bom Senso Futebol Clube seria mais ou menos essa mesmo, de transformar o campeonato estadual em uma Copa, né? Ou seja, um torneio de tiro curto, em que as equipes do interior de repente fariam aí uma seletiva, aquelas que fossem bem, né, que se classificassem, aí sim enfrentariam os clubes grandes em algumas sedes que seriam determinados aí pelo estado, né, em algumas cidades do estado de São Paulo. E no restante do tempo, as equipes disputariam o Campeonato Brasileiro da Série E. Então eles propõem a criação de mais uma divisão no Campeonato Brasileiro, um campeonato aí regionalizado nas suas primeiras fases, com aí dezenas e dezenas de equipes, para que a grande maioria delas pudesse disputar. Porque o bom senso diz o seguinte, o argumento deles é assim, que o time disputar 15 jogos aí em 3 meses e ficar 9 meses do ano parado, também não compensa. Né? Mas eu vou dizer para você, a opinião de leiga, mais uma vez aqui, pouco atrativo para as equipes. Pouco atrativo. Do estado de São Paulo, pelo menos. Pelo menos. Vamos ver o que é que eles vão propor. Né? Eles dizem que estão pensando justamente nas equipes pequenas. Né? Brasileiro Série E? Brasileiro Série E. Vamos ver o que vai dar nisso. Eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda não tenho uma opinião formada também, porque, né, a princípio eu achava que eles estavam pensando apenas nos times grandes, né? Falava, poxa, esse bom senso é um bom senso para os times grandes. Vendo um pouco mais detalhado, né, as propostas, parece que tem um fundo sim com essa questão das equipes do interior, mas eu ainda acho que prefiro esperar para ver o que isso vai dar. Vamos aguardar então, mas antes de saber essas novidades, que vai demorar um pouquinho, vamos falar de Copa do Mundo. Falando de seleção brasileira, o Felipão aí pode dar chances aí a outros jogadores, ao Paulinho? O Paulinho que já era titular, né, Poliana, mas perdeu a posição para o Fernandinho. O Fernandinho não agradou tanto no jogo contra o Chile, da mesma forma que ele havia agradado contra Camarões, mas parece que essa é a tendência observada nos últimos treinos, de que o Paulinho volte à equipe titular. Mais uma atividade tática em campo reduzido. Um dia para acertar o time para o confronto decisivo com a Colômbia. Últimos testes para Luiz Felipe Scolari. Quando você treina muito, né, você treina, se dedica ao máximo no jogo, você tem um pouquinho de sorte. Então essa sorte que eu falo é de muito treinamento. Então você se dedicando nos treinamentos, se dedicando como se fosse um jogo, né, você vai bem. E meu pai sempre me falou uma frase que treino é jogo e jogo é guerra. Então para mim é isso. Todo treino eu trato como jogo e todo jogo eu trato como guerra. Com Luiz Gustavo suspenso, um lugar segue em aberto no time principal. No treino desta quarta na Granja Comari, quem assumiu a vaga foi Paulinho. Com a autoridade de um dos ídolos da seleção, Paulinho treinou bem, participou bastante da atividade, conversou com os companheiros e fez até gol. Agora, Paulinho parece ter reencontrado o bom futebol na hora certa da competição. Achei a importância do grupo também vem fazendo a diferença na seleção brasileira. Então, tive a oportunidade de jogar os 3 primeiros jogos e agora tendo uma nova oportunidade, depois de trabalhar, de novamente aí o professor Felipão dar. Vamos ver se o Felipão, então, dá a oportunidade aí para o Paulinho. Provavelmente vai dar, né? Porque se a TV oficial, aí, o canal oficial da CBF está vendendo essa ideia de que o Paulinho está bem, que marcou até gol no treino,
evidente que ele vai entrar no time, não tenha dúvida disso. Bom, e ainda durante a entrevista coletiva de ontem, né, o Neymar falou com a imprensa, falou sobre o comprometimento aí da seleção brasileira. Vamos ouvir o Neymar. Mas a alegria sempre teve e o nosso comprometimento é muito grande. E às vezes não é só festa, não é só 5-0, não é 4-0. Né? Eu acabei de falar que o futebol hoje está muito igualado, está muito difícil. E o time que se compromete mais dentro de campo acaba vencendo. Então é por isso que a gente chegou até aqui hoje. E por mim, eu não quero dar show. Né? A última coisa que a gente busca é dar show, que é fazer espetáculo. A gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar um jogo de 0,5-0, a gente vai ganhar. Não importa se a gente não vai dar chapéu, se não vai dar caneta, se não vai dar show, se não vai fazer todo mundo rir. A gente não está ali para isso, a gente está ali para vencer. E o que a gente quer é nos comprometer mais uma vez, correr até o final, sim, até cansar e depois sair vencedor. Aí depois no final do jogo a gente vê se deu show ou não. Que assim seja, né, Rafael? O problema é que o time não está dando show e também não está vencendo o quanto deveria, né? De 4 jogos, a seleção venceu 2, empatou 2 e quase perde para o Chile, né? Então, esse é o grande problema. Eu acho que o Neymar ele ficou muito estressadinho na entrevista ontem, né? Ficou ali bravo com alguns jornalistas que estavam lá, dando umas respostas meio atravessadas. Parece que incorporou o Filipão, né, o Neymar ontem. Né? Convivência. Entendeu? Então, ficou muito estressadinho lá, estava dando piti lá na entrevista, né? Então, o Neymar precisa, lógico, ele vem sendo o destaque da seleção. Se não fosse o Neymar, talvez a seleção não teria nem chegado até aí, né? Ele e o Júlio César, mas, né, cada coisa no seu lugar. Se a imprensa está cobrando, se a torcida está cobrando, é porque não viu a seleção render todo aquele potencial que ela tem para render, como foi, por exemplo, na Copa das Confederações, em que o time convencia. Esse ano, por enquanto, não convenceu, né? O jogo mais tranquilo foi aquele contra Camarões, que era uma seleção muito fraca. Além de tudo, ainda tomou um gol contra Camarões. Então, e aí nesse jogo contra o Chile, que foi aquele jogo amarrado e extremamente complicado que a própria seleção brasileira acabou complicando. Bom, vamos esperar então, né? Se a gente vai ficar otimista, né? Feliz na segunda-feira ou não, né, Rafael? Porque o Rames Rodrigues lá tá com tudo, né? Ele, o Quadrado, né? O pessoal da Colômbia tá Vamos ver se a gente acaba com a graça da Colômbia e continua feliz aí, se com desencanta, caneta, né? Com chapéu, com tudo que a gente tem direito. Se essa seleção desencanta, é isso que a gente quer. Muito obrigada, Rafael. Até amanhã. Valeu, Poliana. Um abraço a todos, uma ótima tarde. Amanhã a gente se fala antes do Jogo do Brasil, né? O Direto da Redação fica por aqui. Uma boa tarde para você.